Então, qual é a ideia para você resolver um problema desse aqui? Se tem um expoente ímpar misturado aqui, é só você tirar ele, né? Vai ficar assim, ó, cosseno elevado a 70 vezes seno elevado a 24 e depois vezes o seno, sim, né? E depois, a gente quer que isso aqui seja o DU. Para esse aqui ser o DU, o U tem que ser cosseno. Então eu preciso pegar essa turma todinha aqui e colocar em função de cosseno. Então, se é assim, eu preciso escrever isso aqui, por exemplo, como alguma coisa ao quadrado, né? Não, quadrado não. Eu preciso escrever, aqui no caso vai ser um 12 e aqui vai ser seno ao quadrado, porque é o seno ao quadrado é que eu consigo colocar em função de cosseno ao quadrado. Então aqui, por exemplo, vai ficar assim, ó, cosseno elevado a 70 e depois vezes 1 menos cosseno ao quadrado e depois elevado a 12 e depois seno de x dx. Então essa é a ideia. Quando for expoente ímpar, o que você precisa fazer? Pega um desse ímpar, separa, coloca junto com o dx. Esse outro que você sobrou, você coloca ele elevado ao quadrado e elevado a algum outro expoente que multiplicado pelo quadrado vai dar o que era antes aqui. No caso era 24. Eu escrevi seno ao quadrado elevado a 12, porque 2 vezes 12 dá 24. Aí pega o seno ao quadrado e transforma em 1 menos cosseno ao quadrado. Chegou aqui, você vai fazer assim, ó, U igual a cosseno de θ, de x. U igual a cosseno de x. Aí derivado do cosseno dá menos seno de x dx. Que é o aqui, ó, tá faltando menos aqui, eu coloco o menos que está faltando lá e coloco o menos aqui. Aí depois disso, você vai mudar a variável. Depois que mudou a variável, vai ficar assim. Menos integral de u elevado a 70 vezes 1 menos u ao quadrado elevado a 12 du. Isso aqui é um polinômio. Você pode falar assim, ah, mas eu vou ter que desenvolver uma potência de expoente 12. Isso aqui vai ficar muito demorado? Sim, mas é possível fazer e você sabe fazer. Se você usar o triângulozinho de Pascal, bom, não vou falar nele aqui agora não. Aí um dos vídeos lá do Cálculo 1 fala sobre isso. Você tem condição de desenvolver. Mas a gente não vai colocar você para desenvolver essas coisas desse jeito, mas é só para você ver a ideia, o que você precisa fazer em cada caso. Tá vendo que aqui o expoente é ímpar? O expoente é ímpar. Aí você poderia, de repente, pensar assim, cara, mas eu não gosto muito de 2θ aqui no argumento, eu gosto de ver só uma variável. Tudo bem. Ou então se você falar assim, não importa com isso não, isso aí para mim é bobagem, porque eu sei que para fazer ficar a mesma coisa que está aqui dentro aparecer aqui depois do Dzinho, é só multiplicar por 2 aqui e dividir por 2 aqui fora. Então pronto. Agora, enfim, você veja como você quer fazer. Então vamos supor que você quer mudar a variável. Você vai fazer assim, por exemplo, x igual a 2θ. X igual a 2θ. Então isso aqui implica que o dx igual a 2 vezes o dθ. Bom, mas você não tem o 2 lá junto com o dθ. Você pode colocar ele, desde que você coloque aqui o inverso dele aqui fora. Mas aí você está fazendo a mudança de variável em uma integral definida. Em uma integral definida você tem que ajustar. Aí você tem que ver aqui, ó, o que acontece se o x igual a 0. Implica, aí o θ aqui, ó, vai ser 2 vezes 0. Você vai colocar, se o θ igual a 0, porque a variável aqui é θ, aí você vai colocar esse θ bem aqui, vai ficar assim, x igual a 2 vezes 0, que dá 0. Então, a próxima integral aqui vai ter 0 embaixo. Depois, se o θ igual a π sobre 2, se o θ for igual a π sobre 2, então x será 2 vezes π sobre 2. Você vai pegar esse θ aqui e vai colocar bem aqui, ó. 2 vezes π sobre 2, ou seja, π. Então, a partir desse balãozinho aqui, você transforma a sua integral definida nessa integral aqui. 1/2, integral de 0, ao invés de ir até π sobre 2, você vai só até π. E aqui vai ficar
seno ao quadrado de x vezes cosseno ao cubo de x dx. Pronto, aí ficou parecido com uma dessas que a gente conhece. Eu estou integrando o produto de seno por cosseno, onde um dos expoentes é ímpar. Quando os dois são pares é um saco, porque dá um trabalho danado. Mas quando é ímpar, não, é tudo tranquilo. O que é para você fazer? O que você tem que ter em mente? Se o expoente é ímpar do cosseno ou do seno, você pega esse ímpar e separa um dele, coloca junto com o dx lá. Aí vai ficar assim, ó, 1/2 da integral de 0 até π do seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Então veja, esse cosseno ao quadrado vezes o cosseno volta a ser cosseno ao cubo. E o meu objetivo é que esse cosseno seja derivada do seno. Eu quero fazer u igual a seno, eu quero fazer uma mudança de variável onde o u é seno. Pô, mas se é para ser desse jeito, eu tenho que colocar todo mundo aqui em função do seno. Aqui ainda tem um cosseno ao quadrado ainda. Só que, por sorte, o cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado. E a gente pode fazer essa troca. Aqui é x no caso. E a gente pode fazer essa troca. Aí vai ficar assim, ó, 1/2 da integral de 0 até π, vamos colocar um zero decente aqui, de 0 até π de seno ao quadrado de x multiplicado por... Agora você vai tirar aquele cosseno ao quadrado lá e vai colocar 1 menos seno ao quadrado de x. Deixa eu colocar isso aqui vermelhinho também, ó. Eu estou trocando esse cosseno vermelho aqui ao quadrado por esse vermelho daqui. É a mesma coisa. Tudo isso aqui vezes cosseno de x dx. Cosseno de x dx. Bom, aí agora está pronto para você fazer u igual a seno, porque se você trocar, fizer essa mudança de variável, fazer assim, ó. Vamos fazer aqui no cantinho de cá, ó. U igual a seno de x. Isso aqui implica que o du, derivado do seno, é cosseno, vai ficar assim, cosseno de x dx. Que está bem aqui, gente, ó. Esse aqui é o du. Aí tudo quanto é seno você vai trocar por u. Mas não pode deixar o 0π aqui. 0π é do x, não é do θ, não é do u. Aí você tem que fazer um pequeno ajuste aqui. Você tem que fazer assim, ó. Se acontecer... Ih, vai dar 0. Se acontecer do θ ser igual... Não, do θ não. Do x ser igual a 0. Se o x for igual a 0, isso aqui implica que o u será igual a seno de 0, que dá 0. Então você vai colocar um 0 bem aqui. Então vai ficar 0. Depois, se o x igual a π, então isso aqui implica que o u será o seno de π. E o seno de π também é 0. Então, veja que às vezes, então, quando você vai fazer esses ajustes aí, às vezes você já consegue saber o resultado final sem precisar de terminar de resolver a integral. Quando for 0, né? Então, essa integral aqui já dá 0, porque vai ficar assim, ó, 1/2 da integral de 0 até 0. Os dois deram 0 como resposta. E aqui vai ficar assim, ó, u quadrado, que multiplica 1 menos u quadrado vezes du. Isso aqui nem precisa continuar, isso aqui dá 0, porque esses números aqui ficaram iguais. O que nós podemos fazer é calcular a primitiva, só como exercício mesmo. Então, se o meu objetivo for calcular a primitiva, então essa integral aqui já acabou. Ponto final, chegou aqui, acabou, finish. Aí você pode fazer o seguinte, tá, mas eu quero fazer o cálculo da primitiva. Como é que é a primitiva? Eu quero saber isso aqui, ó, como é que eu integro, sem nada aqui, né? Como é que eu integro seno ao quadrado de x multiplicado por 1 menos seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Essa mudança de variável aqui leva você para essa integral, ó. Integral, sem nada nos extremos aqui, de u quadrado 1 menos u quadrado du. Como nós já havíamos comentado, ó. U quadrado, você vai trocar o seno por u. U quadrado, 1 menos u quadrado, e esse aqui tudo é o du. Quando você multiplicar aqui, ó, vai ficar assim, integral de u elevado ao quadrado menos u elevado à quarta. U ao quadrado, u à quarta.
du. E aí nós vamos ficar então com u ao cubo sobre 3, u ao cubo sobre 3, menos u elevado à quinta sobre 5. Pronto, aí você volta ao que era antes, né? O u valia quando? Valia seno de x. Então isso aqui é a mesma coisa que seno ao cubo de x sobre 3, menos seno a quinta de x sobre 5, mais uma constante. E aí está o cálculo da primitiva, não só a integral definida, como também a primitiva. Então, o que tem que ficar, mostrando é a ideia, como é que você faz para integrar tangente vezes secante e cossecante vezes cotangente. Todas elas têm um jeitão, né? Tem aquelas fórmulas de redução para você integrar secante elevado à sétima, secante elevado a 9. Eu até tinha falado em uma das turmas que um aluno perguntou se eu iria dar essas fórmulas de redução, mas se for necessário eu vou passar para vocês mesmo, porque se aparecer uma integral de secante elevado a 9, cara, não tem como vocês fazerem, demora muito tempo. Aí eu ponho a fórmula de redução para vocês lá.